Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra, glória, louvor e adoração sejam dados a Deus Pai. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Seja bem-vindo, você que está entrando aí, a live das 12 horas do meio-dia. Nós, diretamente aqui da comunidade cristã Exército de Deus das Nações. Meu nome é Ebenezer, somos pastores da comunidade cristã Exército de Deus das Nações. Pastor Ebenezer, pastora Rívia, minha esposa, não está aqui dentro da comunidade aqui agora, nesse ambiente onde nós estamos aqui, mas está ali, do outro lado, com certeza daqui a pouquinho estará aí assistindo a live juntamente conosco. A comunidade cristã Exército de Deus das Nações está localizada aqui na cidade de Barreiras, no centro-oeste baiano, aqui em Barreiras, Bahia. Para você que está aqui em Barreiras, nós estamos aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 2746. Estamos entre os dois extremos aqui, entre o Atacadão, o atacadista aqui em Barreiras, e o Açaí Atacadista. Estamos bem no meio, né? Você é convidado a estar aqui conosco. Entrou aí a irmã Tatiana Flores, acho que é isso, ou Florença, né? Não sei. Seja bem-vindo, irmã Tatiana, Deus abençoe. Tainã também, Macedo, seja bem-vindo. Marcos Antônio, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e orar com você. Hoje eu tenho um compromisso, irmãos, talvez vai se estender um pouquinho, devido à responsabilidade que nós tivemos aqui no domingo de ministrar essa palavra ao seu coração. Eu não sei quanto tempo de live nós vamos ter, mas se você não conseguir assistir essa live por inteira agora, depois você pode voltar, repetir ela, mas assista essa palavra. Assista, ouça, medite nessa palavra sobre renovar a sua aliança com Deus, sobre reatando as nossas alianças com Deus. Preste atenção. Deus está nos chamando para renovar as nossas alianças com Ele. Ou melhor, a nossa aliança com Ele. Quando eu digo nossas, eu falo a minha, a sua, a da igreja do Senhor Jesus. Onde quer que você esteja, pare um pouquinho, medite nessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus há de falar com você aqui nesse momento. Eu quero orar com você antes de qualquer coisa e pedir para que o Espírito Santo abra os olhos do entendimento, para que nós possamos compreender a verdade desta palavra, a verdade da palavra de Deus ao nosso coração. Pai, eu quero unir a minha voz juntamente com este homem, com esta mulher que está aqui do outro lado, com cada um destes que hão de assistir, compartilhar esta mensagem. Abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que nós possamos viver o Teu querer e a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, nos posicionarmos diante de Ti,
de forma que possamos renovar as nossas alianças contigo, que nós possamos ter a nossa aliança renovada em Ti, através de um propósito único: servir ao Senhor, honrar ao Senhor, andar na Tua presença, viver segundo o Teu querer, viver segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, olha para nós com olhar de misericórdia, olha para nós com olhar de compaixão, se compadeça de nós. Estenda as Tuas mãos de milagres sobre a nossa vida e nos resgata de forma que possamos, ó Deus, verdadeiramente viver os Teus propósitos, o Teu propósito, os Teus desígnios, que nós possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai, nós clamamos ao Senhor na tarde deste dia, nos posicionando e pedindo ao Senhor: manifesta aqui a Tua graça, manifesta aqui em nós a Tua glória e abra-nos o nosso entendimento, em nome de Jesus. Enquanto você vai entrando aí, eu quero convidar a você a compartilhar esta live. Compartilhe essa live no maior número de pessoas que vocês puderem. Vá lá, leve essa mensagem mais além. Entrou aí a Josiane, Deus abençoe Josiane. Entrou aí Ednai. Vocês estão entrando, compartilhe essa live. Vamos compartilhar. Compartilhar é evangelizar. Aleluia, aleluia. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 29, a partir do versículo 1 diz assim: estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés para que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que fizera com eles no Horebe. Moisés, pois, chamou todo Israel e lhes disse: vós tendes visto contudo quanto o Senhor tem feito perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que viram os teus olhos, os sinais e as grandes maravilhas. E o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E eu lhes fiz andar 40 anos pelo deserto. As suas vestes não se envelheceram sobre vós, nem o seu sapato se envelheceu sobre o vosso pé. Não comestes pão, nem beberam vinho, nem bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Chegaram até o lugar e saiu a Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Baçã, diante de vós para pelejar e para vos fazer guerra. E tomamos a sua terra. E tomamos a sua terra. E a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas
e a meia tribo dos manassitas. Guardai, pois, a palavra deste pacto e as porão por obra, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Vós todos estai diante do Senhor hoje. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus, e os seus chefes e os seus homens destacados, e os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as mulheres e os estrangeiros que vieram nos seus acampamentos, cortando lenha, carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sobre juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, a Isaque e a Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Preste atenção, eu li até o versículo de número 15, mas o capítulo todo, até o versículo de número 29, estabelece uma aliança de Deus para com o seu povo. Eu lembro que na noite de domingo eu compartilhei com a igreja que na manhã com Deus de domingo, nós estávamos aqui orando, buscando ao Senhor na manhã do dia 1º do 9 de 2024. Enquanto nós orávamos por nossa igreja, orando pelo nosso rebanho, o rebanho que o Senhor confiou a nós como ovelhas deste pasto, na qual o Senhor confiou a nós, que é a comunidade cristã Exército de Deus das Nações. O Senhor falou aqui dentro do meu espírito, me chamou para convocar toda a igreja, para que nós pudéssemos renovar a nossa aliança com Ele. Mas essa palavra que veio a nós como igreja, como comunidade cristã, ela não é extensiva apenas para nós, não se abrange apenas aqui, se abrange a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra. Deus está nos chamando a renovar a nossa aliança com Ele como igreja, pois nós estamos vivendo um tempo muito forte, um tempo muito grande de desinteresse pelas coisas espirituais, um tempo em que as pessoas estão buscando apenas as coisas materiais, as coisas passageiras, e estão se esquecendo da sua vida espiritual. Pastor, como é que se chama o nome deste tempo? O nome deste tempo é apostasia. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé e estariam apenas buscando as coisas materiais, as coisas passageiras, estariam apenas amantes de si mesmo, envolvidos apenas com as coisas terrenas, as coisas que agradam o seu eu, buscando apenas a realização própria. Preste atenção, Deus ele estabelece várias alianças com o ser humano, com o fim desta aliança é de estabelecer o seu propósito eterno. O propósito dele não é passageiro, é eterno. O seu propósito eterno é para nos garantir sempre a oportunidade de um novo começo, a oportunidade de um relacionamento, de unidade, de comunhão para com Ele.
Deus sempre está nos chamando a atenção para que nós tenhamos intimidade com Ele. Relacionamento com Deus não é algo parcial, é algo que gera intimidade, é algo que gera unidade, que gera comunhão. Na história bíblica, Deus sempre tomou a iniciativa, irmãos, de ir atrás do homem, de buscar o homem. Todas as vezes que este homem se desviava dos seus propósitos, todas as vezes que o homem se distanciava de Deus, Ele fazia isso por meio de várias alianças, sempre buscando se aliançar, sempre buscando trazer o homem de volta para que este homem tivesse intimidade com Ele. Desde a aliança edêmica, que é a aliança que vem lá do Éden, até a nova aliança em Cristo Jesus, Deus tem dado ao ser humano, ao homem, a oportunidade de um relacionamento com Ele. Deus sempre está chamando o homem para se relacionar, para ter intimidade. Mas quando Deus chama para um relacionamento, Ele não chama para um relacionamento qualquer. Ele quer um relacionamento responsável. Ele quer um relacionamento em que ambas as partes estejam envolvidas. Porque a parte de Deus Ele jamais deixou de se envolver. Ele se entregou totalmente a nós. E nós, como temos nos entregue a Ele? Você sabe o porquê? Você sabe o porquê que Deus sempre quis se relacionar com o homem? Você sabe o porquê que Deus está chamando o homem para um relacionamento sério? Você entende isso? Porque o relacionamento com Deus é um pacto. Porque a aliança que Deus quer fazer comigo e com você é um pacto de unidade. E este pacto de unidade, ele envolve direitos, mas também envolve deveres. Direitos e deveres feitos pelas duas partes do acordo, tanto a minha, tanto a sua, quanto a dele. Deus se envolve em relacionamento, sabendo que dentro deste relacionamento nós temos a nossa participação, nós temos os nossos direitos, nós temos os nossos deveres, que são feitos diante deste acordo, em comum acordo entre as duas partes. Este acordo, ele não é um acordo de tempo curto, mas de longo prazo. Longo prazo definidos por suas obrigações, por seus compromissos, compromissos essenciais entre um e outro, entre Deus e você, entre eu e Deus. Compromisso que nós precisamos ter, responsabilidades que nós precisamos ter de ambas as partes dentro deste relacionamento. Preste atenção. Quando eu falo sobre aliança, eu entendo que é por isso que Satanás, ele tem tentado de todas as formas, ele tem atacado o conceito de aliança. O conceito de aliança tem sido muito atacado por Satanás. Quando se fala de comunhão, quando se fala de unidade, quando se fala de uma recíproca verdadeira, tanto da nossa parte como para com a parte de Deus, o diabo ele vai tentar fazer de tudo para destruir esta aliança. Preste atenção. São muitos os que não querem assumir os deveres que uma aliança impõe, os compromissos que estão envolvidos em uma aliança. Não querem assumir um compromisso,
não querem assumir a responsabilidade e por isso eles argumentam. Por isso muitos deles, desses que não querem verdadeiramente se aliançar para com Deus, eles começam a se interrogar: será que é necessário mesmo me casar? Quantas vezes eu ouvi de pessoas que entraram pelas portas da comunidade cristã Exército de Deus das Nações, que nunca se casaram porque nunca acharam isso necessário. Eles têm bons relacionamentos. Um dia eu ouvi de uma senhora que convivia com seu marido aproximadamente, eu creio, com seu companheiro, melhor dizendo, né? Aproximadamente 12 anos. E ela me disse o seguinte: pastor, para que casar? Toda pessoa que eu vejo que casou vive mal, e eu vivo tão bem com meu marido. Eu falei: com seu companheiro, porque seu marido ele será, a partir do momento em que você decidir regularizar a sua situação diante dos homens, mas também diante de Deus. Diante de um juiz, quando você chega terrenamente diante de um juiz e diz: eu sou casado com fulano, ele diz: não, você é emancebado, porque vocês apenas vivem juntos. Casamento, ele é constituído em um cartório por uma certidão de casamento, regulamentado diante dos homens. Você estará regulamentado diante de Deus. E quando eu disse isso para essa pessoa, ela assustou, ela ficou pasma. Depois Deus fez com que essa pessoa passasse o tempo e um dia ela pudesse até trabalhar dentro de um cartório para entender o que é uma certidão de casamento. E depois de regulamentar a sua situação diante de Deus e dos homens, essa pessoa passou a ser esposa do seu marido e marido da sua esposa, um casal constituído por Deus, mas também diante dos homens. Então, quantas pessoas, por não quererem assumir a aliança, não entendem e não querem, acham que não é necessário se casar. Outros, por não quererem assumir a aliança, acham que não devem congregar, não deve ser membro de uma igreja. Para que ser membro de igreja? Para que fazer parte do rol de membro de igreja? Para que continuar aqui neste lugar? O nosso tempo aqui acabou. Deus usou a boca de um profeta para dizer que acabou. Vamos procurar outro lugar. Vamos procurar um outro ambiente em que nós nos sintamos melhor, onde a palavra não nos confronta, onde o pastor não pega muito no pé, onde o pastor não se importa muito com os nossos pecados, onde alguém não fica pegando no pé o tempo inteiro, procurando se você veio ou não, se você participa ou não, se você é envolvido ou não, se você está dentro de um grupo familiar ou não, se você já fez o curso de casais ou não. Nós precisamos de alguém que nos dê paz, porque não querem aliança. Quantas pessoas não compreendem a aliança porque não têm gratidão? Há dias atrás, alguém postou em seus status o vídeo de um pastor falando que uma certa feita, um membro da sua igreja chegou para ele e disse: pastor, Deus mandou que eu saísse deste lugar, o meu tempo aqui findou. E o pastor falou: como assim, meu irmão? Não estou entendendo, como que seu tempo aqui findou? Sim, pastor, meu tempo findou. Eu fui orar no monte e lá uma profeta de Deus disse que o meu tempo aqui encerrou, acabou, que eu preciso ir. E o pastor olhou para aquela pessoa e falou: calma aí, irmão, não entendi. Aonde foi que você aceitou Jesus? Quem ganhou você para Jesus foi o Senhor. Onde você aceitou Jesus? Foi aqui, na igreja. Sim, você aceitou Jesus aqui? Foi eu que te ganhei para Jesus, amém? Sim. Quem foi que te batizou? Foi o Senhor. Aonde você foi batizado? Aqui. Certo? Amém? Até aí tudo bem. Quem foi que te casou? Foi o Senhor. Aonde você se casou? Aqui na igreja. Amém. Aonde foi que você teve o seu primeiro entendimento ministerial? Onde foi que você cresceu? Durante anos, eu tenho 7 anos cuidando de você. Aqui, pastor, foi tudo aqui. Amém. Então quer dizer que você sai daqui, vai lá num monte, encontra um irresponsável de uma profeta que nem sequer sabe quem ela é, de onde ela é, se é de Deus ou se é do diabo.
se é casada, se não é, se tem vida com Deus, e agora você ouve a voz de Satanás dizendo que é para você sair daqui. Tudo que você pediu a Deus foi aqui, tudo que você recebeu de Deus foi aqui, mas de repente alguém aparece dizendo que o seu tempo acabou, e a sua ingratidão faz você desreconhecer tudo que Deus fez aqui. E agora você vai, agora você parte. Qualquer voz que falar para você, acabou, seu tempo acabou. Onde está a sua gratidão? Onde está a sua aliança? Com quem que você fez aliança? Com Deus ou com qualquer um? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma reflexão. Nos nossos dias nós estamos vendo isso muito. As pessoas foram restauradas, as pessoas foram transformadas, as pessoas receberam um milagre, confessaram a Jesus, foram batizadas, renovaram suas alianças, fizeram pactos, mas logo quebraram, porque qualquer voz, qualquer disse, pessoas que nunca contribuíram no crescimento, que não te auxiliaram, às vezes até pessoas que você andou com ela a vida inteira, amigos, parentes, conhecidos, mas nunca influenciaram você para viver o que você vive hoje. Mas de repente você decidiu ir embora, você decide abandonar, você decide deixar para trás o lugar da aliança com Deus, onde tudo se fez novo, porque vozes estão te chamando para um engano, para voltar atrás. Você entende verdadeiramente o que é aliança? Você entende verdadeiramente qual é o conceito de aliança? Eu quero te chamar a uma reflexão. Preste atenção. Quantos não querem batizar? Porque não querem vínculo com a igreja, porque não querem aliança, não entende o propósito de aliança. Alguns outros, por sua vez, assumiram determinadas alianças, mas não conseguem mantê-la. Quantas pessoas pegaram na nossa mão e disse: aqui nós subiremos para o céu juntos. Mas na primeira luta, primeira provação, primeiro confronto, soltaram as mãos e se foram. Não conseguem manter a aliança, não conseguem compreender o conceito. Eu quero dizer uma coisa para você: para se manter uma aliança, seja no seu casamento ou seja com Deus, é preciso de muita, mas é de muita perseverança, é preciso de muita fidelidade, é preciso de muita gratidão, é preciso de muito reconhecimento, é preciso de muita honra, é preciso se manter propósito e palavra. Pastor, mas todos estão indo. Pastor, mas todos os que estavam à minha volta, as pessoas que eu mais amo, foram. Calma aí, foram para onde? Foram para onde? Para o lugar da promessa? Ou foram para o lugar do esquecimento? A terra do esquecimento é Lodebar. Lodebar é a terra da ingratidão. Lodebar é a terra do abandono. Vocês parem para pensar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta tarde. Para onde você quer ir? Aonde Ele te prometeu que te levaria? Ou aonde aquelas pessoas estão indo, segundo o seu enganoso coração, que elas nem sabem para onde estão indo, mas estão indo, mas querem te levar. Quebrar a sua aliança com Deus, quebrar o seu pacto com Deus, quebrar a unidade que Deus te deu, porque elas não entendem o que é perseverança, elas não entendem o que é arrependimento, reconhecimento do erro, do pecado, da falha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Eles não se entendem o que é humilhação. O orgulho não permite reconhecer o erro. A venda da ingratidão está nos olhos, está vendando, e não consegue entender o que foi que Deus fez.
Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fez alguma aliança com Deus? De verdade? Agora eis a questão. Se você fez essa aliança com Deus, você tem se mantido fiel a esta aliança? Será que você tem se mantido fiel a esta aliança que você fez com Deus? Primeiro, você já fez essa aliança? Será que fez mesmo? Agora, se fez, você tem se mantido fiel a ela? Ou você trocou ela por qualquer coisa? Ou você está abrindo mão desta aliança por uma ilusão que Satanás está colocando diante dos seus olhos? Ou você está trocando uma aliança com Deus por falácias do inimigo, de pessoas que nunca tiveram compromisso com Deus e nem mesmo com elas, não tem compromisso com pai, com mãe, com irmão, porque nunca ganharam para Jesus, mas agora estão iludindo você, segundo o seu enganoso coração, porque acham que estão bem. O que é estar bem para você? É ter um certo posicionamento, ter um dinheirinho para comprar o que quer, passear, tirar foto, postar no Face, no Instagram, que está maravilhosamente bem? Ou ter intimidade com Deus e as suas orações respondidas? Aqui nós temos tido a alegria de ter as nossas orações respondidas. Aqui nós não vivemos fazendo obras de caridade para que os homens vejam. Aqui nós vivemos com o coração contrito, aquebrantado diante de Deus, porque Ele sonda e conhece com essa sinceridade e Ele ouve as nossas orações. O que é melhor para você? Você ter alguém que leva um prato de comida nas suas mãos para mostrar aos homens que te deu comida? Ou você ter um Deus te sustentando dos mínimos detalhes? Aliança com Deus faz você ser suprido em todas as áreas. Aliança com o homem, quando ele lembrar de você, ele vai fazer uma feira e te levar. Mas quando ele se esquecer de você, você pode bater na porta dele que ele não vai se abrir para você mais. O que é melhor para você? Uma aliança com Deus, que contempla todas as coisas e que te sustenta em todo o tempo, que guarda você, ou uma aliança com o homem? A minha pergunta é: você já fez em algum tempo aliança com Deus? E a segunda pergunta é: e se fez? Você tem mantido fiel a esta aliança? Se nós não temos aliança com Deus, ou se quebramos essa aliança, não há como receber os benefícios desta aliança, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você fez um dia e quebrou esta aliança, você não vai receber os benefícios dela mais. Irmãos, tem gente que acha que recebeu tudo de Deus até aqui, mas logo que interrompeu essa aliança, acham que vão permanecer no lugar da aliança. Não vai, não vai. Você quebrou a aliança com Deus. Se você quebrou, como é que você quer receber os benefícios dessa aliança? Uma vez quebrada a comunhão com Deus, a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quebrou a aliança, não tem como você reivindicar direitos de uma aliança que você quebrou. Preste atenção. Uma aliança possui um peso. Uma aliança possui uma responsabilidade. Deus enxerga as alianças de um modo todo especial. Por quê, pastor? Porque Ele é autor de aliança. É Ele que gerou alianças. E Ele é o primeiro a honrar a aliança que Ele fez comigo, a aliança que Ele fez com você, a aliança que Ele fez conosco. Mas também Ele exige que nós honremos a nossa aliança com Ele. Ele exige que você seja fiel a Ele. Ele exige que você tenha compromisso fiel com Ele. É por isso que nós encontramos na palavra de Deus que em vários momentos da história Deus chama os seus
para entrar em aliança com Ele ou para renovar a sua aliança com Ele. Nós vemos em toda a história de Israel, Deus sempre indo atrás daquele povo e tentando trazer aquele povo de volta através de renovo de aliança. Nós acabamos de ler aqui Deuteronômio capítulo 29, de 1 a 15. Neste contexto bíblico aqui, por exemplo, Moisés, ele está lá no monte, lá em Moabe. E estando lá em Moabe, ele começa a relembrar da aliança que eles fizeram com Deus lá no Horebe, lá no Monte Horebe. A aliança era a mesma, ela não tinha mudado, mas o povo não era mais o mesmo. Por que, pastor, o povo não era mais o mesmo? Sabe por quê? Aquela era uma nova geração de hebreus. A geração antiga tinha morrido no deserto. A primeira geração havia sido morta por incredulidade. Mas quando Moisés abre a palavra e lê o decreto da aliança que foi feita por seus antepassados, Moisés estava falando o seguinte: olha, os seus pais fizeram uma aliança e descumpriram ela por incredulidade, quebraram o pacto. Deus matou eles. Deixa eu dizer, toda aliança quebrada tem um preço e pode custar vida. Pastor, por que pode custar vida? Porque se ainda em vida você se arrepender, pode ser revogada a sentença. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Mas e se você não arrepender? A sentença, ela virá. Qual sentença? Vou mostrar para você. Você sabe aquelas letrinhas bem pequenininhas que vêm em contratos que você não lê, mas que logo que você quebra o contrato, os advogados usam contra você? Eu vou te mostrar o que a palavra de Deus diz sobre a quebra dos contratos da aliança com Deus. Preste atenção. Moisés aqui estavam mostrando ao povo o erro que eles tinham cometido. Este aqui era, na verdade, o discurso de Moisés. Aquela segunda geração que estava prestes a entrar na terra de Canaã. Moisés está neste momento aqui, diante daquele povo, em Deuteronômio 29, ele está fazendo com que o povo que iria entrar na terra reafirmasse o seu compromisso diante daquele pacto que foi feito com Deus. Agora eu quero te chamar, te convidar a deste episódio aqui de Deuteronômio 29, a partir do versículo de número 20, do versículo 1 ao 15. Eu quero te convidar a tirar para mim e para você alguns ensinamentos sobre renovar a nossa aliança com Deus. Eu quero convidar a você a compreender como você renova, como nós podemos renovar a nossa aliança com Deus. Para nós renovarmos a nossa aliança com Deus, é necessário que nós saibamos de algumas coisas. Dentre elas, irmãos, que em primeiro lugar, a aliança com Deus é um pacto de exclusividade. Primeiro, coloque dentro do seu coração: Deus não quer um lugarzinho no seu coração, Ele quer o seu coração. Deus não quer a sua mente, Ele quer você por inteiro. Deus não quer o seu corpo, Ele quer você em espírito, alma e corpo. Exclusividade. Deus não quer um lugar na sua vida, Ele quer o primeiro lugar da sua vida. Sabe o que é exclusividade? Sabe quais são os termos da aliança que Deus tem para você? Estes aqui, ó. Estes são os termos da aliança com o Senhor. Os termos que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas lá em Moabe.
Ele já tinha feito uma aliança lá no Horebe, e ele queria que este povo entendesse o propósito da mesma aliança. Então Moisés convocou todos os israelitas, e ele disse ao povo assim, preste atenção: os olhos de vocês viram tudo o que o Senhor fez lá no Egito a Faraó. Os olhos de vocês contemplaram tudo que Deus fez com seus inimigos, tudo que ele fez com os oficiais de Faraó lá na terra do Egito. Vocês viram com seus olhos, com seus próprios olhos. Vocês viram aquelas grandes provas, aqueles grandes sinais, aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje, o Senhor não lhes deu mente para que entendam, olhos para que vejam e ouvidos para que ouçam. Irmãos, é interessante que nesta palavra aqui, Moisés relembra o que Deus fez com o seu povo lá no Egito. Moisés chega para aquele povo e diz àquele povo: preste atenção, olha o que eu fiz com este povo com vocês lá no Egito. Toda a nação poderosa de Deus no Egito, toda a ação poderosa de Deus no Egito aconteceu para quê, irmãos? Para libertar, para tirar o povo dele da escravidão. Quando Deus faz isso, ele tinha um único objetivo, o único propósito que Deus tinha ao livrar aquele povo da escravidão era único: levá-los para adorar unicamente ao Senhor. Deus diz assim: eu vou arrancar vocês dessa terra para que vocês vão para o deserto para me adorar. Eu vou levar vocês para que me adorem unicamente como o Senhor. Eu quero tirar vocês da terra da escravidão, da terra do engano, porque eu quero conduzir vocês a um lugar em que vocês verdadeiramente me adorem. Sabe o que Ele quer? Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que nós o reconheçamos como um único Deus, como um único Senhor, como um único Salvador, como o verdadeiro Deus. Irmãos, ao nos lembrarmos aqui dessa palavra, Deus está dizendo algo muito importante para mim e para você. Ele está dizendo que a aliança com Ele requer exclusividade. Ele quer que nós o reconheçamos unicamente como Senhor da nossa vida. No livro do Êxodo, capítulo de número 34, o versículo de número 12 e o versículo de número 13 diz o seguinte, presta atenção aqui na palavra: nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Eu vou repetir de novo aqui,
acautelem-se, para que vocês não façam um acordo com aqueles que já vivem na terra. Sabe o que ele está dizendo? Tenha cuidado para você não andar atrás de pessoas que vivem para este mundo, vivem segundo o seu enganoso coração. Cuidado, porque essas pessoas vivem enganadas e elas vão conseguir enganar você. E se o engano que há no coração delas entrar no seu coração, você vai participar do mesmo sacrifício que elas participam. Você vai sentar na mesma mesa que elas sentam. Você vai comer do mesmo pão que elas comem. Qual é o pão? O pão do engano, o pão da mentira, o sacrifício a demônios. Porque o diabo é o pai da mentira. Nele nunca houve a verdade. Ele é enganado, ele é enganador e engana desde o princípio, porque nele nunca houve a verdade. Irmãos, a pergunta é possível querermos uma aliança com Deus e ao mesmo tempo fazer aliança com o mundo? É possível? Eu fiz essa pergunta aqui no domingo. É ou não é? É claro que é, irmãos. É possível sim. Porque Jesus disse isso na sua palavra. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por que ele está dizendo que ninguém pode? Porque estão tentando, vão tentar, e pessoas querem servir a dois senhores. Aí ele diz, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe o que ele está dizendo? Quantas pessoas entraram dentro da casa do Pai apenas para buscar os benefícios de estar aqui dentro? Quantas pessoas querem servir a Deus pelo que Ele faz, não por quem Ele é? Quantas pessoas entraram pela porta da comunidade cristã Exército de Deus das Nações, desempregados, sem casa, sem carro, sem casamento, não tinham dinheiro para nada. Hoje tem. Hoje tem dinheiro, hoje tem carro, hoje tem casa, hoje tem empresa, hoje tem negócios, hoje tem oportunidades, né, irmãos? Os irmãos da oportunidade. Mas logo que calçaram a oportunidade, vestiram a oportunidade, comeram a oportunidade, deixaram o seu coração servir aquilo que receberam. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de desprezar a um e devotar ao outro, ou devotar a um e desprezar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e o eu. Ninguém pode servir a Deus e o achismo. Ninguém pode servir a Deus e o engano. É a palavra. Não é o pastor Ebenezer que está dizendo, não. Muitas vezes, irmãos, nós nos associamos com pessoas que nós não deveríamos nos associar, com gente que nós não devíamos andar, sentamos à mesa com quem nós não deveríamos sentar. Ô pastor, calma aí, o senhor não manda em mim não. O senhor não manda em mim, quem manda em mim sou eu. Eu ando com quem eu quero, eu falo com quem eu quero, eu como com quem eu quero. Amém. Eu não ando com quem eu quero, eu ando com quem a Bíblia determina que eu ando. Sabe por quê? Porque tudo que eu estou vivendo aqui não é porque eu quero, é porque a Bíblia determina e eu estou vivendo. Tudo que eu tenho alcançado não vem pelo meu conhecimento, vem porque Deus tem dado. Então o que é melhor, agradar aos homens ou a Deus? A Deus. É melhor agradar a Deus e desagradar aos homens, porque quando eu desagrado a Deus e agrado aos homens, eu estou condenado. Preste atenção, irmãos, preste atenção na verdade da palavra.
1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 13. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Irmãos, às vezes a gente fala assim, mas ele não é ladrão, não é roubador, ele não se prostitui, ele não é idólatra, ele não é roubador, ele não é devasso. A gente olha para isso, né? Mas você se esqueceu que aqui está dizendo maldizente. O que é um maldizente, irmãos? O que é maldizente, irmão? Murmurador, contencioso. Vamos lá em Provérbios? Provérbios 6, versículo 16. Existem 6 coisas que Deus detesta. A 7ª, Ele abomina: aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Ô irmão, não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Não quer dizer que você não possa vê-lo, cumprimentá-lo, falar. É, pastor. Mas a partir do momento que você senta à mesa com ele, é porque você tem comunhão com ele. É porque você o ouve, é porque você o alimenta. Irmãos, há dias atrás eu estava compartilhando na comunidade cristã Exército de Deus das Nações há 6 meses. Cuidado. Espírito, não precisa você ouvir, não. Só andar com ele já te contamina. Não deram ouvidos, estão contaminados. E tem gente que está contaminando-se. E tem gente que vai se contaminar. Pastor, por que você está falando isso? Para ficar registrado. Como no dia 26, 27 e 28 ficou registrado. Tem gente que registrou até outras coisas. Até áudio. Depois das 22 horas. Áudio para dentro da igreja, para os membros e congregados, que eram e os que são. E estão compartilhando para barreiras. Sabe o que eu acho interessante com tudo isso? É que ninguém nunca ganhou uma alma para Jesus, mas escandalizar, estão escandalizando. Não é o senhor, não, você. Você que está disseminando discórdia, contenda. Você é abominável aos olhos do Senhor. Cuidado. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque o escândalo vier. Você é mensageiro de escândalo. Cuidado. Cuidado. Esse cuidado não é eu que estou pedindo para que você tenha. A Bíblia diz que ai daquele porque o escândalo vier. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantos casamentos você foi usado para resgatar? Quantas visitas você fez? Ah, eu fiz uma visita para o enfermo, meu primo, meu tio, meu irmão, meu colega. Eu levei comidinha para ele. Você levou para quem? Você fez a obra de Deus? Ou foi um parente seu? O peso não é o mesmo para quem faz sem interesse, para quem está fazendo por interesse, para quem faz para construir e para quem está fazendo para destruição. O peso não é o mesmo, mas a mão de Deus, ela virá o seu tempo, a sua hora. Cuidado, cuidado. Abra seus olhos, abra seus ouvidos, abra o seu entendimento. Deus está te chamando a atenção. O maldizente. Olha o que a Bíblia manda fazer com o maldizente. Com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora.
Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Aí ele manda: tirai, pois, dentre vós este iníquo. Qual iníquo, irmão? Qual é o iníquo? O disseminador de contenda, o murmurador, o maldizente, aquele que está dentro da casa, contaminando o corpo e destruindo a comunhão, a paz da igreja. Ô irmãos, tem muita gente aí dizendo que está errado, dizendo assim: o pastor fez isso, o pastor, eu nunca vi um pastor fazer. Deixa eu te falar, vá cuidar da sua vida, vai pastorear o rebanho, seu ou do Senhor. Se for seu, você faz do seu jeito. Se for do Senhor, faça conforme a palavra. O pastor Ebenezer Lemos Eleutério Filho vive pela palavra e para a palavra de Deus, não pelo que você acha, não pelo que você pensa. Você cuida da sua empresa, cuida do seu jeito. Você cuida dos seus negocinhos, do seu RH, cuida do seu jeito. Mas na obra de Deus, cuide do jeito que Ele determinou. E aqui na comunidade cristã Exército de Deus das Nações, nós pastoreamos o rebanho do Senhor, que Ele nos confiou. Então, se o rebanho é dele, nós temos que cuidar para Ele, conforme Ele quer, não conforme eu penso, não conforme eu acho, conforme a palavra. Se você tiver base bíblica, nos procure para nós conversarmos. Mas se você tiver achismo, o seu pai, que é o pai da mentira, também achava que era maior do que Deus e foi lançado fora, ele e uma terça parte do céu, todos os que ele contaminou. Inferno, diabo e seus anjos. Está entendendo o que eu estou falando, crente? Cuidado com o seu achismo. Vamos lá? Tiago, capítulo de número 4, versículo 4. Eu falei da igreja, né? Agora vamos lá fora. Quantas pessoas estão se associando com ímpios, com mundanos, e vivendo a vida deles, não atraindo eles para Jesus? Olha como é que está acontecendo. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Irmãos, quantas pessoas, depois de se limpar, estão se sujando novamente, como um porco que volta à lama, como um cachorro que volta ao vômito? Por quê? Porque estão voltando às práticas das coisas mundanas, ao prazer que o mundo proporciona. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ô crente, não queira ser inimigo de Deus. É bonito a gente ver a glória do mundo. Que glória? Ela é passageira. Os prazeres são passageiros. Tanta coisa você está fazendo que você não fazia antes. Será que a sua mente ainda não despertou que você está contaminado e contaminando? E o pior não é isso. São aqueles que, limpos, vendo a sujeira do sujo, estão se sujando com a sujeira do sujo, porque estão imaginando que a sujeira do sujo é a limpeza que eles precisam, depois de estarem limpos, depois de receberem o conhecimento, permitiram que o engano tomasse conta do coração, amaram mais a mentira do que a verdade, voltaram à escravidão, voltaram ao pecado. 2 de Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 20: portanto, se tendo eles escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas vencidos. O que é que ele quer dizer? Voltou para o mundo, voltou para as práticas, se envolveram com aquilo que era engano, voltou para o mesmo lugarzinho e foram vencidos por ela. Tornou-se-lhe o último estágio pior do que o primeiro. O que é que ele quer dizer? Você vai pagar um preço
porque você voltou para a lama, para o pecado pior do que o que era antes. Você está voltando atrás com suas próprias perninhas. Sabe o que é que ele diz? Por quê? Melhores fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de havê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. O que é que ele diz? Apartai-vos do mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está voltando à prática do amor do mundo, das coisas mundanas, prazeres mundanos, ilusões, fantasia. Calma aí, presta atenção, calma aí. 2 de Pedro 22, versículo 22. 2 de Pedro 2, versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou ao despojadouro, a lama. Preste atenção, cuidado. Mas pastor, como é que eu faço? Lá no meu trabalho é um lugar onde muitos não servem a Deus, onde a grande maioria é ímpio. Eu não posso deixar meu trabalho, pastor, por causa disso. Não, realmente não é para você deixar o seu trabalho. É lá onde você tem que brilhar, é lá onde você tem que dar sabor. Nós precisamos conviver com as pessoas no mundo, sim, com as pessoas mundanas, sim. Nós acabamos de ler agora, ele não quer que você saia do mundo, ele não quer que você se deixe de estar com aquelas pessoas que estão lá fora no mundo, que são ímpios. Não, é com os que estão dentro da igreja, contaminados. Mas a mesma coisa lá fora, então quer que eu possa me associar? Não. Ele diz assim: você não pode ser influenciado pelo mundo, você tem que influenciá-los para Cristo. Você tem que atraí-los para Cristo, evangelizá-los, atraí-los para Deus, levá-los a isto, aliançá-los com Deus. Agora, você se associar com eles, não. Nós precisamos conviver com o mundo sem fazer aliança com o mundo. Amém? Viver com o mundo, mas não viver em aliança com o mundo. A aliança que Deus requer do seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela tem um selo de exclusividade. Selo de exclusividade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz assim: não é verdade que o cálice que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem, ó povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Sabe o que ele está dizendo? A partir do momento que você começa a fazer o que o mundo faz, você está se contaminando com o mundo, e o mundo jaz no diabo, jaz no maligno. Então tudo que você fizer lá, você está sacrificando a demônios, você está oferecendo a demônios. O pecado alimenta demônios. A distância de você com Deus é o pecado. Ela faz separação, porque ela vai alimentar a Satanás e não ao Espírito Santo. Vamos lá.
Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura, provocaremos ciúmes ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Oh, irmãos, nós precisamos entender que o Deus a quem temos aliança é Deus que exige uma adoração exclusiva. É Deus que exige exclusividade do seu povo. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que opera maravilhas. Ele não dá a sua glória para ninguém e não divide o seu povo com ninguém. Em segundo lugar, em primeiro lugar, eu falei para vocês que nós temos que ter dentro do nosso coração entendimento de que nós temos que ter um pacto de exclusividade. Em segundo lugar, a aliança com Deus, ela tem os seus próprios termos, é exclusivo. Deus é quem põe as regras. Preste atenção, lá no versículo 9, 10, 11 e 12, nós lemos lá em Deuteronômio 29, dizendo assim: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem hoje. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus. Os seus chefes e os homens destacados, os líderes, os oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sobre juramento. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Aliança é um contrato. Quantas pessoas assinam um contrato, irmão, sem saber? Eu acabei de falar agora há pouco, lá atrás. Eu falei, elas não olham aquelas letrinhas pequenas, bem pequenininha de um contrato extenso, é como bula de remédio. A letra é tão miúda que você não olha, mas depois se arrependem de ter assinado o contrato. Eu não vi isso. Contrato de telefonia, contrato de internet, contrato de compra, de venda, de carro, de casa, de bem, de propriedade. E depois de assinado, elas falam: mas eu não li, eu não vi, tinha isso aqui, essa cláusula me condena. Mas você assinou o contrato. A aliança é um contrato. Preste atenção. As alianças, elas foram muitas, mas os termos da aliança, elas não mudaram. Deus fez muitas alianças com seu povo, mas os termos das alianças não mudou. Continua. Os termos de uma aliança, irmãos, ela tem efeitos positivos, mas ela também tem efeitos negativos. Ela tem benefícios a seu favor, mas também tem benefícios contra você, a favor de outros. O termo da aliança, ela está ligado à fidelidade. O termo da aliança com Deus está ligado à obediência. Fidelidade e obediência. Se você obedecer aos termos da aliança, você será abençoado. Se você obedecer aos termos da aliança, você será abençoado. Preste atenção nisso aqui, irmão. Tem gente aí dizendo que o pastor Ebenezer amaldiçoou porque ele saiu daqui. Não.
nós não amaldiçoamos. Você está se amaldiçoando por desobediência. Se você obedecer aos termos da aliança, você será abençoado. Mas se você não cumpre, não obedece, você quer bênção? Não, será amaldiçoado. Com bênção serás abençoado, com desobediência serás amaldiçoado. É isso que o Senhor está falando, mas a Bíblia não. Vamos lá para a palavra. Irmãos, o motivo da derrota nunca foi pelo tamanho do adversário. Todas as vezes que Deus colocou diante do seu povo uma aliança e eles cumpriram, eles venceram. Mas quando eles descumpriram, eles perderam. Não pelo tamanho do adversário, mas pela desobediência à voz do Senhor. Por não guardarem aliança, veio a maldição. Preste atenção. As gerações, elas sempre mudaram. Mas o termo da aliança, ela não muda, ela continua o mesmo. Gerações passaram, mundos e mundos e mundos, pessoas e pessoas e pessoas, tempos e tempos e estações, mas a palavra, ela continua sendo a mesma. A palavra escrita há 2000 anos atrás, ela é evidente e vigente hoje. A mesma palavra, ela não muda. Deuteronômio, capítulo de número 11. Vamos lá para você entender o que é bênção e o que é maldição, para depois você não sair falando: o pastor amaldiçoou, o pastor jogou praga, o pastor, depois todo mundo que saiu de lá, agora nós somos amaldiçoados. Não é não, eu não amaldiçoo pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus é que dá isso. Aqui nós vivemos a palavra de Deus. Vocês lembram quando vocês chegaram na comunidade cristã Exército de Deus das Nações? Vocês vieram para cá por quê? Porque aqui tem palavra, porque aqui Deus fala, porque aqui tem seriedade, porque aqui tem homem de Deus. E continua, não mudou não. Quem mudou foi você. Eu continuo servindo a Deus e pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. A mesma, não mudou. Alguém mudou aí. E este alguém não foi eu. E este alguém não foi Deus. E este alguém não foi a palavra de Deus. Está entendendo? Não? Talvez mais tarde você entenda. Deuteronômio 11, do versículo de número 26 ao 28. Olha o que a Bíblia diz. Prestem atenção. É a Bíblia. Está começando assim, versículo 26. Prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. É a palavra. Prestem atenção. Versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. Está dizendo: prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje Ele está dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que Ele hoje está ordenando a vocês, para seguir deuses desconhecidos, para seguir achismo, para seguir ilusões, para seguir fantasias, para seguir mentes vazias, para seguir pessoas que nunca tiveram comunhão com Deus, vozes, fluência, joguinhos, sentimentinhos, achismozinhos, ai, blá, 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 blá. Irmão, pelo amor de Deus, não dê ouvidos a vozes, dê ouvido à voz do Senhor. É a voz do Senhor que prevalece, que predomina, que permanece até o fim. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas deste mundo. Sobretudo, o que você deve guardar? Guarde o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Olha a advertência aqui, olha a palavra de Deus. Irmãos, em muitos momentos o povo de Deus não conseguiu cumprir os termos da aliança. Tantos momentos,
Mas mesmo assim o Senhor não desistiu do seu povo. O Senhor nunca abriu mão do seu povo. De quem? Do seu povo. Quem somos nós, irmãos, para viver sem Deus? Volta, arrependa, talvez ainda haja esperança. Converta o teu coração, converta o teu riso em pranto, a tua alegria em choro, em desespero. Para de ficar sorrindo, enganando a você mesmo e tirando fotinha, achando que está lindo, que está perfeito. Corra para os pés do Senhor. Talvez ainda dá tempo, talvez ainda haja esperança para você. Saia desse nível de ilusão, de fantasia. Sai desse lugarzinho aí que você acha e vem para a verdade. Se estabiliza na verdade. O achismo passa, a verdade prevalece. Desça deste banco, dessa arquibancada da ilusão e da fantasia. Ainda há esperança para você. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Eu quero falar em terceiro lugar. Em terceiro lugar, a aliança com Deus, ela se tornou nova. Quando que a aliança com Deus se tornou nova? Preste atenção. Eu e você, nós precisamos saber que hoje Deus se relaciona conosco por meio de uma nova aliança. Nós, como igreja, precisamos compreender que Deus se relaciona conosco hoje por meio de uma nova aliança. No Evangelho de São Lucas, irmãos, o capítulo de número 22, do versículo 19 ao versículo 20, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, ele estava prestes a ser crucificado. Ele estava prestes a ser morto pelo pecado do seu povo. Então ele reúne os seus discípulos para ceiar. Ele vai e chama: vem cá, vamos ali, nós precisamos ceiar. E naquele momento Jesus pega o pão e ele faz uma afirmação da seguinte forma. Olha o que Jesus diz. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, versículo 19 e 20. Olha o que Jesus diz. E tomando o pão, ele deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, derramado em favor de vocês. Preste atenção. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, foi o sinal desta nova aliança. Aliança no sangue derramado na cruz do Calvário. Agora, eis aí a questão: o que é esta nova aliança? Qual é o entendimento, pastor, desta nova aliança? Para que ela serve? O senhor acabou falando tanta coisa de aliança aí, aliança com o povo de Israel, aliança quebrada, a bênção vem para quem obedece, para quem cumpre a aliança, e a maldição vem para quem desobedece. Agora vamos entender sobre nova aliança. Para que a nova aliança? A nova aliança, irmãos, é a promessa que Deus fez com a humanidade de que perdoará o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujo coração são voltados para Ele. Aliança, nova aliança, ela está embasada em arrependimento. Voltar o coração para Deus, arrepender dos seus pecados, restaurará a comunhão com Deus. Jesus Cristo,
Ele é o mediador desta nova aliança. E a morte de cruz é a base da promessa. Quantos de vocês, membros da comunidade cristã Exército de Deus das Nações, ouviram desde a fundação deste ministério, eu apontando para a cruz? Quem lembra lá da cruz do altar? Aqui nós não temos essa cruz, já nós teremos um painel com cruz aqui bem estampada em cima de nós, em nome de Jesus. Deus vai nos dar essa condição, porque a cruz, ela é a resposta da nova aliança. A cruz, ela está vazia, mas a ocupação dela por 3 dias, ou melhor dizendo, por um dia, e o túmulo por 3 dias, foi a resposta que nós temos hoje. A morte que gerou vida. Preste atenção. Pastor, isso tem base bíblica? Tudo é Bíblia aqui, irmão. Nada está fora da palavra. Nada. Absolutamente nada que está fora da palavra. A nova aliança, irmãos, ela foi predita por Moisés, foi predita por Jeremias, foi predita por Ezequias. Enquanto a antiga aliança ainda estava em vigor, Deus usou a boca destes profetas para anunciar a nova aliança que viria. Preste atenção. Pela boca de Moisés, lá em Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor usou a boca de Moisés, o libertador do povo do Egito, para dizer o seguinte: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel, circundará o teu coração a vocês, aos que os seus descendentes, para que o amem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, para que vocês vivam. Quem disse isso, pastor? Moisés. Deus usa a boca de Moisés para dizer: o coração de vocês será circuncidado. Agora vocês estão circuncidando o prepúcio, mas lá na frente vocês vão circundar o coração. O coração de vocês vai ter que se render a Ele, totalmente dele, tudo para Ele. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo com você? Pastor, isso é Moisés, e o senhor falou também que o profeta Jeremias falou a mesma coisa. Jeremias capítulo de número 31, versículo 31 ao 34. Olha o que Jeremias diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ele está dizendo: a aliança não vai ser do mesmo jeito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais os ensinará ao seu próprio irmão, nem ao seu irmão, dizendo: conheçam ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quem falou isso, irmãos? A palavra de Deus através do profeta Jeremias. Coração aqui dentro. Sobre tudo que vocês devem guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida, mas também da morte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Guarde o teu coração. A comunidade cristã, ela tem uma responsabilidade com a palavra de Deus, e Deus confiou a nós para que nós sejamos apenas um canal dele neste lugar para ensinar
instruir, admoestar, redarguir, orientar você que entrou por essas portas. Quem lembra da palavra chamada oportunidade? Estar na comunidade cristã Exército de Deus das Nações é uma oportunidade para que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam destapados e seu coração esteja guardado, alicerçado na palavra. Porque depois daqui, ninguém vai dizer: ninguém me falou de Cristo, agora eu creio nisto, não quero ficar aqui, meu Deus, também quero ir. Depois de passar por aqui e conhecer a verdade, o engano é uma escolha. E a escolha já não vai ser mais cobrada como eu não conhecia, eu não sabia. Porque depois de conhecer o caminho da verdade, escolher o caminho da perdição, antes lhe fora não ter conhecido a verdade, porque depois que conheceram, é como um cão que volta ao próprio vômito, como um cachorro que volta ao vômito, como uma porca que volta à lama. É uma escolha. É uma escolha. Mesmo que você possa bater na teclinha, ele está errado, aí você pode criar qualquer achismo, qualquer palavra. Eu acho que não deveria ter sido assim, eu acho que não poderia, escandalizou, tinha visitante, tinha não sei o que. Ô irmão, vigia com a bestagem que você está ouvindo e que você está falando. A palavra ela não muda, o seu achismo sim, ele muda. Cada hora você pode mudar a versão, dependendo do contexto, dependendo da história, mas a palavra ela não muda. Ela é verdade, e a verdade prevalece. Vigia, cuidado. Nós precisamos renovar as nossas alianças, não a nossa aliança com Deus. Preste atenção, preste atenção. A diferença entre duas alianças nestes 3 textos aqui, quais são elas? Qual é a diferença? A primeira aliança, irmãos, a antiga aliança, ela foi escrita em pedra. A antiga aliança, a primeira lá, ela foi escrita onde? Em pedra. Mas Deus está usando a boca dos profetas para dizer que a nova aliança não seria mais escrita em pedra. Seria escrita onde, irmão? Em nossos corações. Nos corações de quem, irmãos? De toda a humanidade? Não! Daqueles que creem na palavra pela fé. A antiga aliança, eles dependiam dos sacerdotes para que eles aprenderem sobre a lei. Eles precisavam ter sacerdote para ensinar, para interceder, para conduzir o povo. Na nova aliança, irmãos, todos podiam conhecer o Senhor. Através de quem, irmãos? Do Espírito Santo que lhe seria enviado. O Espírito Santo vai ser enviado. Na antiga aliança, irmãos, havia um sistema de sacrifício dos sacerdotes para eles poderem aprender a lei. Eles tinham que ouvir. O sacerdote tinha que sacrificar para eles aprender sobre a lei. Na nova aliança, irmãos, os pecados da humanidade seriam perdoados uma única só vez. Pelo que, pastor? Pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Um único sacrifício, um único sangue. Como assim, pastor? Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 a seguir. Olha o que diz a palavra. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é,
não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes, não por meio de sangue de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os que santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de todos imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de todo que servimos a um Deus que é vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Irmão, preste atenção aqui. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui. Não duvide, não mude o contexto, não aceite o engano. A verdadeira aliança, ela tem preço de sangue. Por isso não é preço, é valor. Foi pago um alto preço por mim e por você, uma única vez. Não vai ter terceira, não vai ter quarta, não vai ter quinta. Já foi pago. Eu falei de Moisés, eu falei de Jeremias, mas eu também citei Ezequias. Sim ou não? Ezequiel. Eu citei o profeta Ezequiel, que ele anunciou a nova aliança. Sim ou não? Ezequiel capítulo de número 36, o versículo 26 e o 27, olha o que o profeta Ezequiel diz: darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Irmãos, é glorioso demais a palavra. Não há outra coisa que podemos confiar mais do que a palavra de Deus. Preste atenção. Ezequiel, ele enumera 3 aspectos aqui da nova aliança. 3. Ele fala sobre 3 aspectos aqui importantíssimos. O primeiro, sabe o que ele fala? Um novo coração. Irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja e não alcançaram isso aqui? Um novo coração. Elas estão aqui com um velho coração, maquiadas de desejos para o presente momento. Um velho coração que recebeu um novo casamento, que recebeu nova casa, que recebeu um novo carro, que recebeu novas oportunidades, que tem bênção, que tem tudo, mas é um velho coração, não é um novo coração. Então o velho coração recebe tudo que é de bom, mas não tem gratidão, mas não reconhece a Deus e não tem novidade de vida, continua na mesma velha vida. As pessoas olham para ela, aquela ali, aquilo é crente o quê, rapaz? Aquilo ali só está na igreja por causa que está bem, aquilo ali só está lá porque tem dinheiro, porque está isso, porque lá só... Não, moço, o dia que ela perder tudo aquilo, você vai ver. Velhos corações vivendo privilégios. Deus não quer isso. A primeira coisa que Deus quer fazer em você é dar-vos-ei um novo coração. E porei dentro de vós o meu espírito, e tirarei de vós o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne.
e porei o meu espírito em vocês, e levarei vocês a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem, vou dizer de novo, a obedecerem fielmente as minhas leis. Primeiro, um novo coração. Segundo, um espírito novo. Ô irmão, velho coração, velho espírito, não tem gratidão. Novo coração e novo espírito, temor do Senhor e gratidão. Em terceiro lugar, o Espírito Santo habitando em meio ao seu povo. Primeiro, um novo coração, um novo espírito e o Espírito Santo habitando em meio ao seu povo. Irmãos, eu quero finalizar essa palavra. Chega, já chega. Você entendeu o que é aliança? Você entendeu o que é aliança? Diante desta palavra, irmãos, nós podemos concluir que o nosso relacionamento com Deus, na nova aliança, ele ficou mais fácil. Não requer mais sacrifício, não requer mais oferendas, não requer mais nada de tamanhas obras carnais. No sentido de que nós não estamos mais sujeitos ao sistema de sacrifícios que eram no Antigo Testamento, sim. Nesse sentido, sim. Mas nós precisamos continuar ligados a Jesus Cristo. Nós precisamos estar ligados ao seu corpo, que é o quê? A igreja. Pastor, por que você fica insistindo com a gente que a gente tem que andar perto do Senhor? Nós somos um corpo. Por que o Senhor fica insistindo que eu tenho que estar na igreja o tempo todo? Nós somos um corpo. Por que o Senhor fica insistindo que tem que ter comunhão, que tem que ter unidade, que temos que orar junto, que tem que estar no Éden no lar, que tem que estar no discipulado, que tem que fazer casados para sempre, que temos que estar ligados, participando? Porque nós somos um corpo. Irmão, irmã, quantos de vocês ouviram eu dizer isso aqui para vocês? Se nós temos uma fogueira com fogo altíssimo aqui, e nós pegarmos a maior de todas as brasas que está lá com fogo tremendo, e tirar aquela maior brasa e colocá-la lá naquele canto e deixá-la lá, o que vai acontecer com ela? Ela vai apagar. Mas ela aqui não era maior? Lá sozinha ela não é nada. Aqui ela faz parte do fogo. Lá ela é apenas uma brasa que vai gerar cinzas e vai apagar. Se eu tirar a menor, também vai ser do mesmo jeito. Se eu tirar várias e colocar cada uma no seu devido canto, todas vão se apagar. E o fogo aqui, ele continua aceso. Continua. Você não pode sair do fogo, você apaga. Você não pode sair da comunhão, você enfraquece. Quantos dos irmãos que hoje já não estão no nosso meio decidiram criar o seu grupinho para fazer suas reuniões? Apagou a chama, apagou o fogo, desligaram. Hoje não faz mais parte. Quantos decidiram andar sozinho? Não, pastor, eu estou indo ali com o meu amigo. Não, pastor, eu estou mudando. Não, pastor, eu estou em casa. Não, pastor, eu estou orando aqui. Apagaram. Não faz mais parte. Quantos eu chamei? Vem cá, vamos orar juntos. Não se desliga da gente, não. Se você desligar, você sai. Você não fica. Estava onde, meu irmão? Em casa. Irmãos, vamos ali na casa do irmão, vamos estar lá, vamos estar em comunhão. Não posso, porque não sei o que lá, e de repente está lá do outro lado. O lado que você escolheu é o lado que você está. Eu escolho ficar com Jesus, unido ao corpo dele na terra.
a igreja do Senhor Jesus. A igreja é o corpo. E nós temos que estar ligados uns aos outros. Se você se distanciar daqui, você vai se desligar. E logo, logo você vai estar misturado a outro lugar que não é aqui. Você se faz parte daquilo que você se junta. Você se torna igual àquilo que você convive. Hebreus capítulo de número 10, do versículo de número 36 ao 39 diz: vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Se voltar atrás, se desistir, se abrir mão, se quebrar a aliança, se quebrar o contrato, se desligar do corpo, não terei prazer nele, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, comunidade cristã, exército de Deus das nações, nós, porém, Ebenezer, Lemos, Eleutério, filho, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, dos que perseveram e são salvos, dos que continuam e são salvos, dos que permanecem nela, na palavra de Deus, para a salvação e não para a perdição. Eu não vivo de achismo, eu não vivo de denominação, eu não vivo de CNPJ, eu não vivo de ilusão e de fantasia, eu não vivo de pregações do YouTube cortadas, sem fins, sem bases. Eu não vivo de ilusão, eu vivo da palavra. Então eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você? E você? E você? Eu quero orar com você. Mendigo pão que antes sobrava e que era meu. Aleluia. No desapontamento, a esperança nasce. Aleluia. E eu vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, Eu quero orar com você. que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da Eu como homem, falho, fraco, reconheço a minha total dependência de Deus. estarei,
Se não for Deus na minha vida, onde é que eu estaria agora? O que seria de mim? Mas dentro de todas as decisões da minha vida, eu decido prosseguir com Ele, fiel a Ele. Temente a Ele. Hoje pela manhã, nós ministramos a palavra às 5h20 da manhã, no Salmo 27. Davi chega um momento da vida dele que ele olha para o lado, ele não vê o pai, ele não vê a mãe, ele não vê os irmãos, ele não vê ninguém, mas ele vê muitos adversários, muitos inimigos. Aí Davi diz assim: pode o meu pai e minha mãe me desamparar, mas o Senhor me acolherá. Às vezes eu olho para a minha vida, olho para o meu lado, não vejo meu pai, não vejo minha mãe, não vejo meus irmãos, minhas irmãs, mas Deus me deu uma esposa que está ao meu lado, a Isabelle, e vocês que são membros e congregados daqui, e vocês que estão aí do outro lado, que têm ouvido essa mensagem. E sabe o que me leva a entender? Que quando Jesus estava ali no templo, e de repente naquele momento chega-se alguns de seus amigos e dizem assim: olha, mestre, o seu pai e sua mãe, seus irmãos estão ali fora te chamando. E Jesus olha e fala assim: o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: verdadeiramente nós precisamos agradar a Deus e não aos homens. E se vocês estão aqui agradando a Deus, é o que importa. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não consegue enxergar as pessoas. Lá em Mateus capítulo de número 10, Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Eu vim para colocar os filhos contra o pai, a mãe contra o irmão. Ele diz assim, vamos ler a palavra. A palavra diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra, porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra o pai, contra o filho, contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por que ele diz que é assim? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem recebe a vós, recebe a mim. Quem recebe, recebe ao que me enviou. Preste atenção. O Senhor não está dizendo que Ele veio para trazer contenda entre nós. Ele está dizendo o seguinte: vão te perseguirem, porque vocês decidiram me servir. Vão se levantar contra vocês, porque vocês decidiram me amar. Vão levantar calúnia contra vocês, porque vocês decidiram me obedecer. Vão tentar destruir vocês, porque vocês decidiram andar nos meus caminhos. Eu não sei
quanto a você, mas nós temos enfrentado lutas terríveis, porque estamos vivendo a verdade. Estamos sendo perseguidos porque estamos vivendo a verdade. Estamos sendo apontados de dedo porque estamos vivendo a verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Está doendo, mas não é maior do que o nosso Deus. Está difícil, mas não é maior do que o nosso Deus. Nada é maior que o nosso Deus. A força que nós temos vem dele. Em qualquer momento que você estiver, ele te ama, ele cuida de você, e é ele que está no controle. As lutas vão passar, mas vão vir outras. As tempestades, elas vêm, mas vêm outras. Mas cada vez que elas vierem, você vai estar mais forte. E detalhe, não estará sozinho. Permaneça fiel. Ele sempre estará com você. Ele sempre estará com você. E ele se mostrará presente nas tribulações. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer. Eu quero engrandecer. Eu quero exaltar. Eu quero bendizer. Eu quero reconhecer o Senhor nos mínimos detalhes. Aqui, neste lugar. Este lugar onde o Senhor nos colocou. Este lugar onde o Senhor nos deu este privilégio. Onde o Senhor nos deu esta oportunidade de podermos aqui, Pai, vivenciarmos tudo quanto o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem estendido as suas mãos de poder sobre a nossa vida, e o Senhor tem nos dado vitória em tudo, em todo o nosso caminho. O Senhor tem mostrado-se presente aqui neste lugar, e a tua presença neste lugar tem nos levado a entender o quão maravilhoso é viver diante de um Deus que cuida daqueles que nele esperam. Nós esperamos no Senhor. Nós estamos aqui em um ambiente que até hoje, até o então momento, para nós parece que é um sonho, porque nós não temos como, não era possível, não tinha condições aonde isso aconteceria. E até o então momento, só nos teus braços nós temos descansado. Só nos teus braços nós temos confiado. Nós temos sido conduzidos pelo Senhor ao lugar onde nós nunca vimos, nunca ouvimos, nem chegou ao nosso coração. Mas nós cremos no Senhor. Aí do outro lado, Pai, eu tenho essas vidas que estão aí. Exatamente, Pai, eu não tenho mais nem noção de quem está aqui presente. Mas eu sei que possivelmente esses que estão aqui, como a irmã Rita, como a vida do Breno, do Bruno, como a vida, Senhor, da irmã Nilva, como a vida destas pessoas que aqui estão, que eu não sei quem são elas, mas eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, e eu sei que o Senhor pode, aqui neste momento, falar ao coração de cada um, como a Liliane, como a Cauana, como a vida da Fabiane, da Franciele, como a vida da Tainã, a vida da Andressa, a vida de cada um destes, Pai. Eu peço ao Senhor, visite o coração deles, visite a mente deles, visite a alma deles, leve-os a entender, ó Deus, o que verdadeiramente o Senhor tem reservado para cada um. E o que o Senhor tem reservado para cada um não depende de bons comportamentos, depende de obediência. Porque o que o Senhor exige dentro deste compromisso que nós fizemos através da nova aliança, a aliança requer fidelidade, a aliança requer honra, a aliança requer obediência.
que esta vida possa voltar o seu coração para Ti, em obediência à Tua voz. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, leve essa pessoa a entender o processo, e o processo é uma caminhada. Quanto mais eu perco de mim, mais eu ganho do Senhor. E que nesta aliança, nesta nova aliança, neste novo contrato de novidade de vida, essa pessoa decida despojar do velho homem para viver o novo. O velho homem que carrega enganos, que carrega traumas, mágoas, rancor, ódio, que carrega pecados. Que tudo isso seja substituído pelo arrependimento, e que o arrependimento leve essa pessoa ao lugar de contrição, e o lugar de contrição leva ao lugar de sinceridade e de verdade, e que neste lugar essa pessoa decida entregar-se ao Senhor em espírito, alma e corpo, e que deste lugar ela não saia mais, que deste lugar ela não abra mão mais, que permaneça fiel, sincera, obediente à Tua voz, temente ao Senhor, e que neste lugar essa pessoa possa decidir, ó Deus, viver em conformidade ao Teu querer e à Tua vontade. Eu oro, Pai, nesta tarde, em favor desta vida, para que ela renove a aliança contigo, através do arrependimento, da renúncia, do reconhecimento de quem Tu és e da gratidão, e que ela volte à prática das primeiras obras, e que junto ao corpo de Cristo Jesus ela possa viver os milagres que Tu tens para a vida dela. A unidade do corpo gera concordância, e a concordância traz respostas, e as respostas geram milagres. Tudo que eu peço a Ti, Pai, na tarde desse dia, é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que venha sobre nós o Teu reino, Deus, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo que eu te peço é crendo no poder da Tua palavra, crendo que alianças serão renovadas através da confissão, do arrependimento e do abandono da velha vida. E aliançar-se contigo levará essa pessoa a uma vida de milagres extraordinário em todas as áreas do viver. É o que eu peço a Ti, crendo no poder da Tua palavra e crendo no poder da oração, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você concorda com essa palavra, diga: eu concordo com essa palavra em nome de Jesus. Eu concordo com a oração feita pelo pastor Ebenezer. Receba minhas bênçãos desejadas à minha vida, ao meu lar, à minha casa, à minha família, mas sobretudo sobre a minha vida espiritual. Que eu tenha uma aliança com Deus e que eu não troque essa aliança por nada, e que a obediência me preserve na aliança com Deus, para que a maldição não me acompanhe. Que eu seja obediente até o fim, persevere até o fim, porque a vitória e a salvação só será para quem perseverar até o fim. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma tarde abençoada, que você tenha uma semana abençoada, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia até aqui. Compartilhe essa live, faça com que ela chegue ao maior número de pessoas, para que elas entendam o que é aliança com Deus e o que elas precisam viver para viver a bênção do Senhor. Que Deus abençoe você. Obrigado pela audiência. Deus abençoe irmã Nilva, Deus abençoe irmã Rita, Deus abençoe quem mais está aí. Vamos lá, apareça aí mais alguém que está por aí para nós abençoarmos sua vida. Deus abençoe você, Tainã, com toda sorte de bênção. Que Deus leve a você a um lugar de excelência em Cristo Jesus, e que Deus honre você em tudo que você fizer. Deus abençoe sua vida, irmã Rita. Deus abençoe, trazendo cura, restauração. Deus abençoe sua vida, Andressa. Deus abençoe Bruno, Nicole, Melissa. Deus abençoe você. Deus abençoe Franciele, com toda sorte de bênção. Que o nome do Senhor seja glorificado em vocês. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe e obrigado por estarem aqui conosco. Estamos aqui cansados, afadigados, abatidos, mas de pé,
porque Deus tem nos sustentado. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa tarde a todos, em nome de Jesus, e obrigado por estarem aqui conosco. Compartilhar é evangelizar. Leve essa live ao maior número de pessoas que vocês puderem. Vá lá, copia o link, cola, manda, envia nos grupos, envia nas redes sociais, envia no Facebook, envia no Instagram, envia lá no YouTube, mas leve essa mensagem mais além. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus.